Bom, o vídeo aqui é muito polêmico. Quando se trata aí da existência de Deus, de existir ou não existir, sempre vai ser um assunto muito polêmico, tá? E aqui no canal eu sempre trago um vídeo a respeito de debates, né? Você acompanha aqui, você tá ligado. Eu sempre trago um vídeo aqui falando sobre debates. E dessa vez aqui tá o varão aqui de verde, que é um ateu. Eu já assisti outros podcasts, outras entrevistas com ele. E vou te falar, o cara é muito inteligente. Então, para rolar um debate aqui entre os dois, a pessoa também tem que ser muito inteligente, tá, querido? Porque não é só chegar aqui e bumba não, tá? O cara é inteligente pra caramba. Família, você tá chegando aqui no canal Papo com Oliver, por favor, inscreva-se no canal, tá? Não vou mais pedir mais nada não. Daqui pra lá é só se inscreva-se no canal e bumba. Vamos acompanhar o debate aqui. E claro que eu quero sempre aqui a tua opinião acerca do assunto aí. Vamos que o vídeo é longo. Quero ver quem vai ficar comigo. Lá no finalzinho, lá perto do final, eu vou te fazer uma pergunta para saber se você ainda está aqui comigo. Meninos, eu quero uma luta limpa. Eu sempre quis falar isso, tô brincando. Mas sem dedo no olho. Sem dedo no olho, sem gol. Ó, são poucos os debates que a gente vê o pastor César Cavalcante assim, tá? Inclusive, ó, bundinha de neném, rostinho, né? Sem a barbinha, pra frente, viu? Golpe baixo e tal. Quando era menino, dizia assim, sem dedo no olho e sem xingamento de mãe. Era duas coisas proibidas, dedo no olho e xingamento de mãe. Era uma questão de honra. Então, mas, brincadeira da parte, conforme o nosso sorteio que nunca acontece, vou começar aqui com o Pirula. Pirula, você defende a não existência de Deus. Eu creio que Deus não existe. Quais são os fundamentos básicos para você defender a ideia da não existência de Deus? Vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, eu costumo separar, aí o professor Tasso, que tem aí a sua formação também em filosofia, né? Eu tenho uma linha filosófica em que eu separo o saber do não saber, do acreditar do não acreditar. Eu sei que mesmo o saber, ele é algum tipo de crença, no sentido de confiança, mas eu acho que você tem ali algum embasamento ou maior para você conseguir dizer que sabe ou não, né? Por exemplo, eu sei que esta xícara é branca, né? Você pode discutir o que é o branco, o que é o saber, tal, não sei o quê, mas a gente pode dizer com quase toda certeza aqui, de 99,999% que essa xícara é branca, né? Agora, então eu não acredito que esta xícara é branca. Eu sei que esta xícara é branca. Então eu costumo separar a coisa assim, como se fosse... Eu não acredito, eu sei. Isso, eu tô vendo. Como se fosse uma tabela. Lembrando que esse camarada aí é cientista. Se eu não me engano, ele é cientista. Astrólogo, sei lá, que é. Um gráfico assim, né? Em que você tem na linha vertical aqui o saber e o não saber, né? O saber para cima, não saber para baixo, e o acreditar para um lado e para o outro, né? Eu acredito e eu não acredito. Então eu costumo separar dessa maneira, né? Então o saber e o não saber, né? Eu coloco como gnose e agnose, né? Que seria esse o termo, né, original da palavra, né? O saber ou não, né? Você tem a gnose e você tem a agnose, se você não sabe. E o acreditar ou não acreditar, que aí eu colocaria teísmo e ateísmo, né? No caso, quando você coloca Deus como sendo o que você está acreditando ou não. O positivo é o teísmo, o negativo seria o ateísmo. Exatamente, isso, né? Então, eu me coloco... Como eu não acredito em nenhuma das formas de divindades que me foram apresentadas como ideias, entendeu? Eu acredito que o mundo pode ser explicado, né? Sei lá, eu não vejo a necessidade de apelar para o sobrenatural ou para o transcendente para explicar a realidade como ela existe. E agora, eu sei se Deus existe ou não? Aí é que entra aquela questão. Eu não sei. É uma questão que não dá para ser respondida por questões normais. Bom, já dá pro debate acabar aí, né? Já dá para acabar aí, mas tá bom. Ele tá sendo sincero da forma dele ali, né? Geralmente o cientista, ele crê em evidências. Ele crê nas coisas através de evidências. Aliás, crê não, ele sabe que existe através de estudos. Eles fazem estudos e falam, isso aqui existe porque os átomos com isso, com aquilo, se tornaram isso aqui, tal. É isso que ele quis dizer. Né, porque precisa de testes. Estamos falando da imaterialidade e a ciência trabalha com o que é material, trabalha com o que é real, o que está calcado na realidade. Dentro da minha interpretação, eu vejo que
temos como fazer sempre explicações no mundo material, e essas, assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, são as preferenciais, né? Eu prefiro, por quê? Porque o que é material é mais fácil de saber. Então eu prefiro saber, né? Eu evito acreditar, eu prefiro saber. Então, o que der para saber, eu acho mais confiável e eu acho que vai estar dentro do mais provável, do mais plausível. Não quer dizer que eu não possa acreditar, mas numa lista de prioridades, eu vou dar prioritário para o que eu sei. E aquilo que eu não sei, eu simplesmente lido com essa dúvida e falo, eu não sei. Um monte de coisas eu não sei. Na verdade, 99,99% das coisas eu não sei. Então, isso eu lido bem com isso. Porque se eu for ficar encanado com as coisas que eu não sei, eu vou ficar maluco. Algumas coisas eu tenho interesse e vou atrás. Então, dentro desse entendimento, como eu não acredito nas formas de divindade que me foram apresentadas, então eu sou um ateu. Agora, eu sei ou não sei se existe o transcendente, não importa como se interpreta, como se dá, que poderes ou que características se dá para essa divindade. Okay. Se eu acredito, assim, eu não acredito, porém, se existe ou não, aí é uma outra discussão. Se você vai me falar como que eu prefiro interpretar o mundo, eu prefiro interpretar como se não existisse. Primeiro, porque eu acho que as explicações materiais devem ser preferenciais. E segundo, porque eu estou satisfeito com elas. Então, como eu estou satisfeito com elas, também não tenho por que ficar pensando em acrescentar outras camadas de conhecimento ou de, sei lá, colocar alguma explicação extra para tentar colocar. Eu estou satisfeito com as explicações materiais. Tassos, diante dessa... Pô, se esse cara for levar o debate todo assim, vai ser legal, tá? Se ele levar o debate todo assim, dessa forma, vai ser legal. Sendo respeitoso e sendo sincero, que é o mais importante. Essa fala do Pirula, como que você, como um cristão, como alguém que crê na existência de Deus, responde? Há uma distinção clara entre saber e crer. Eu concordo neste ponto. Inclusive, uma das ideias que mais perpetuaram-se pela filosofia foi a que foi desenvolvida por Platão no Teeteto, que ele dizia que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. A crença faz parte do conhecimento, mas não o substitui. É preciso que haja uma justificação e haja verdade. Interessante que essa ideia se mantém no curso do tempo e na história intelectual humana, ela é apenas afetada por um pequeno artigo que é publicado por Edmund Gettier nos anos 60, que o artigo se chama, né? É a crença verdadeira justificada? Que ele dá alguns contra-exemplos, que é outro assunto, mas é muito interessante do ponto de vista intelectual. Então eu mantenho essa distinção entre conhecer e saber. Mas o que eu trago à mesa é que a fé cristã é a fé que traz evidências, ela traz a verdade e traz a justificação. Ela não se nega desse seu critério. Seu critério é abraçado pela fé cristã. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar a razão da esperança que é em nós. Então, a fé cristã não é uma fé que não tem base na razão. É possível crer sem base na razão? Mas essa crença não é a de base cristã. O fundamento da crença cristã é buscar a evidência e, portanto, se transformar em um conhecimento. Interessante que o próprio Jesus de Nazaré, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 37, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento, a sua capacidade intelectual. Então, a proposta do cristianismo, diferentemente de outras visões de mundo, né, religiosas, não é uma crença que não pensa. Então, Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado na cosmovisão cristã, diz o seguinte: nós temos que pensar a nossa fé. O entendimento, a capacidade intelectual faz parte da experiência cristã. Aí você coloca depois que você diz que o mundo é explicável. De fato, o mundo é explicável, mas isso não quer dizer que Deus não existe. Faz parte também da cosmovisão. Ó, deixa eu interromper aqui, ó. Eu vou interromper algumas vezes, mas é muito bonito quando você vê um nordestino com um sotaque assim e falando as palavras corretas, né? Muito bonito. Visão cristã. A inteligibilidade do mundo é uma consequência da assunção da existência de Deus. A existência de Deus pressupõe que o mundo seja inteligível, porque organizou o mundo inteligentemente. Há essa pressuposição pelo fato de que Deus existe. Em outras palavras, o fato do professor dizer que
a ciência explica o mundo, isso não é uma oposição à existência de Deus, muito pelo contrário, é uma decorrência do fato de Deus existir. Porque Deus existe é que o mundo é inteligível. A ciência só existe diante da pressuposição de inteligibilidade no mundo. E como você quer entender o mundo pela inteligência se você não pressupuser que o mundo é organizado inteligentemente? E por fim, dizer que a ciência é, portanto, uma expressão dessa perspectiva de que Deus existe. Tanto é assim que a ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Então, o cristianismo é o pano de fundo onde a ciência se dá. As universidades, por exemplo, as maiores e melhores universidades do mundo que tentam explicar o mundo, nascem como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas nascidas como escolas de discípulos cristãos. Inclusive, o nome da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então, para resumir, eu mantenho a posição, concordo, de que conhecimento é uma coisa, crença é outra, mas eu esclareço que na base bíblica, escritural do cristianismo, a nossa experiência de fé, ela exige evidência e justificação e, portanto, ela cumpre os requisitos que é colocado na história intelectual humana, que nasce no livro de Teeteto, escrito por Platão e dura durante toda a história intelectual, de que o conhecimento é uma crença, não apenas ela, mas é uma crença verdadeira e justificada. Ó, eu concordo plenamente com o que o Varão falou aqui, tá? Porque para ser crente não tem como você simplesmente fechar o olho e falar eu acredito em Jesus e tudo que qualquer pastor falar aí é verdade. É verdade porque todo pastor é santo. Não. Você tem que ter, como eu sempre digo aqui, né? O tico e o teco no lugar. Entendeu? Você tem que usar a sua inteligência também, porque senão, meu irmão, a fé vai virar o quê? Você vai acreditar em qualquer coisa no escuro? Então você tem que usar a sua inteligência aí para poder interpretar. Ok, Pirula. Aí nesse ponto aí eu vou... Não, interessante. Na verdade, assim, é bem claro, né, que o cristianismo tem, sim, né, bom... Ele começa com o fato de que aconteceu um evento extraordinário, né? No caso, a ressurreição de um ser humano, e aí, né, Paulo de Tarso que vai passar para as outras pessoas lá dizendo que, assim, aconteceu. As pessoas precisavam acreditar, né, na materialidade da ressurreição para que a coisa pudesse ir para frente. Então, de fato, você tem aí uma preocupação do cristianismo em grande parte. Podemos colocar algumas etapas da história em que isso não foi muito verdade, mas em parte a gente pode dizer aí que o cristianismo possui uma necessidade. Esse lance das universidades aí é bem verdade. Mas assim, eu tenho uma certa dificuldade de... Você percebeu ali que o Varão lá já deu pela orelha dele ali, né? Pegando as universidades e dizendo ali os princípios das universidades. De achar que você falou que o cristianismo ele é baseado na razão, ao contrário de outras formas de fé religiosa. Eu não sei se isso é bem verdade, né? O judaísmo possui uma preocupação também com uma base, o Islã também possui uma preocupação com uma base. As religiões orientais vai me faltar um pouco conhecimento para saber se tem essa questão da base no que diz respeito à questão da fé, né? Porque, afinal de contas, o que faz com que a pessoa se convença de uma determinada religião, você tem duas maneiras. A tradição, ou seja, a pessoa nunca refletiu muito sobre aquilo e aquilo é porque ela aprendeu que foi assim e pronto. E você tem na base da experimentação. A pessoa experimentou uma experiência transcendental, ela experimentou uma revelação, experimentou essas coisas e, portanto, aquilo ali é verdadeiro. Então, as pessoas, elas, né, essa fatia das pessoas acredita porque teve uma experiência e crê que aquilo lá foi verdadeiro. Então, eu acho que isso se aplica também para as outras formas de fé, não necessariamente só para o cristianismo, né? Então, nesse ponto, né, isso também é irrelevante para a existência ou não de Deus. Aí a gente vai estar discutindo sobre o cristianismo em si, eu acho que não é o ponto aqui desse debate se o cristianismo é verdade ou não. Mas, né, a gente está falando de Deus e aí Deus pode ser verdade e, sei lá, os judeus estão certos, né? Então, tipo X, né? Não precisa necessariamente ser o cristianismo. Mas eu teria um certo questionamento, inclusive porque Platão é anterior ao nascimento de Jesus, então a gente está colocando aí uma questão filosófica, né? Platão também acreditava numa divindade, mas aí isso era outro tipo. Com relação ao mundo pressupor uma inteligibilidade, eu não concordo muito com isso, não. Eu acredito, obviamente, na inteligibilidade do mundo, porque senão não seria um cientista, né? Então você precisa ter esse tipo de conhecimento. Mas eu acredito que
dentro de uma tentativa de explicação do mundo, o postulado Deus, ele é a posteriori e não a priori. Se você for pela história, obviamente, como a religião veio antes, né, você obviamente vai entender que as pessoas que começaram os experimentos científicos na história, não sei que acreditavam em Deus, porque é prévio, né? Agora, se você for descontar a parte histórica, for colocar só a parte de investigação do mundo, a hipótese de Deus, e ela pode ser colocada como uma hipótese científica, né, de alguma forma, se você for colocar, né, a possibilidade de você ter o transcendente, né, ela... Pela impossibilidade de teste e de avaliação dela do ponto de vista material, você não tem como colocar Deus num tubo de ensaio, você não tem como fazer esse tipo de coisa, até porque Deus pode tudo, então ele é meio apelão, então você consegue fazer ele... Você não pode ter uma amostra. E ele pode fazer... É uma piada meio que não deu certo ali, né? Com dois evangélicos ali falar que Deus é apelão, ele até tentou rir. Mas não deu certo a piada. Qualquer coisa, né? Então qualquer coisa que você encontrar, você pode dizer que foi porque Deus quis ou não quis, ou enfim, porque você não entende a grandiosidade ou alguma coisa assim. Então, não tem como, né? Ele assim... Nós temos um texto, né? Uma criatura que pode tudo, que sabe tudo. Aliás, nem é uma criatura, né? Ele criou as coisas, então seria um ser, né? Que pode tudo, que faz tudo, que vê tudo, que faz que tem todos os poderes do mundo. Aí você não tem como você limitar ele, né? A um tubo científico, a um experimento científico, ou mesmo a uma filosofia científica. Então, eu discordo. Pelo menos disso ele sabe, né? Não tem como limitar Deus para você fazer um estudo. Não é, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. É um fóssil que eles acham aí, um osso, ou falar igual o coisa falou lá. Acham um cocô de índio aí de 500 mil anos atrás. Achou. Você vai lá, bota numa caixinha, faz um estudo. Deus não tem esses vestígios. Que o mundo pressuponha o que a existência de Deus seja pressuposto. Na verdade, ela é um postulado a posteriori. Quando você não possui sabe, você teria que ter alguma coisa que indicasse, né, a existência de uma divindade depois de você fazer uma observação do mundo e não antes. Não sei se consegui ser claro nesse aspecto, entendeu? Mas, se você vai avaliar o mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é se dispor, né? Ou seja, abrir mão daquilo que você sabe previamente, porque você vai fazer uma avaliação daquilo que você está querendo ver. Então, a partir daquele ponto, você vai buscar as fontes, você vai buscar coisas, porque você pode estar errado nas suas avaliações pressupostas, entendeu? Óbvio que ninguém é neutro, então você começa a avaliar as coisas a partir daquilo que você crê, da sua experiência de vida e tudo mais. Mas, quando você vai começar a fazer um estudo, por exemplo, de uma determinada área, o ideal é que você você deixe no armário, na entrada ali, né, as suas crenças, as suas formas de pensar, não sei o quê, porque você tem que se basear nos fatos para poder avaliar. Então é por isso que eu digo que quando você vai colocar de um ponto de vista científico, que é o que eu uso como basilar para minha vida, né, que a hipótese de Deus ela é a posteriori e não a priori. Porque você precisa primeiro tentar descrever o mundo para depois você fazer a pergunta. Será que é mais simples explicar esse mundo através de forças naturais? E aí, se há o transcendente ou não, é uma outra questão. Ou se você precisa digamos assim, do transcendente, aí você pode colocar uma divindade, o que quer que seja, né, para uma explicação prévia, entendeu? Então, por isso que eu acredito que não há necessariamente esse pressuposto, né, e até do ponto de vista de fazer ciência, ele nem deveria ser adotado de alguma forma, digamos assim. Já o cristão faz diferente do que ele está falando ali. O que ele quis dizer ali, o que ele quis dizer não, o que ele falou ali é que para poder se submeter a qualquer experimento, para comprovar a existência de alguma coisa, ou a naturalidade, ou a natureza de qualquer coisa, ele coloca primeiramente o conhecimento dele e não Deus, né? O cristão já é o contrário, né? Coloca Deus primeiro e o que der depois, aí ele vê ali se é de Deus ou se não é. Agora o ateu faz dessa forma que ele quis dizer ali. Eu acho bastante interessante porque você, de maneira importante, citou a base racional da fé, que é a ressurreição física de Jesus Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, e o túmulo público é da nossa fé, é da nossa pregação. Então a base de fé do cristianismo é o fato não apenas... Eu acho bastante interessante porque você, de maneira importante, citou a base racional da fé, que é a ressurreição física de Jesus Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14,
que o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, de um túmulo público, é vã a nossa fé, é vã a nossa understanding. Uma inquirição concernente ao entendimento humano diz que o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. Então, a assunção de que as leis hoje funcionarão amanhã é algo que não é verificável. A ciência não diz isso. A assunção, por exemplo, que as leis da física aqui funcionarão em outro lugar é algo que não é verificável. É uma assunção, há várias assunções. E eu não vou nem debater que as coisas têm que passar pelo que científico, porque a afirmação só há verdade na científica não é ela mesma científica. Se você disser que só há verdade na ciência, você está fazendo menção a uma área que não é da ciência. Então, ela mesma não se garante a próprio critério que ele propõe. Então, só para falar, isso é uma coisa importante. Então, é interessante dizer que, quando você diz que a 1 Coríntios 15:14 é a base de fé do cristianismo, é um fato verificável, está se mostrando claramente que o que Jesus de Nazaré propõe é que a fé nele seja uma fé que não seja a priorística. É uma fé que você investiga as evidências. A ressurreição pública de um homem é algo investigável pela história. Inclusive, existem grandes intelectuais, a exemplo de Gary Habermas, não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gary Habermas, um historiador que mais da metade da produção acadêmica dele é sobre as provas históricas da ressurreição de Cristo. Então, são critérios muito importantes que são estabelecidos para demonstrar que a fé cristã é uma fé que pensa. Por fim, você coloca de maneira relevante a questão do judaísmo e do Islã. As outras religiões nem texto assim mais relevante tem do ponto de vista da tradição, mas judaísmo e islamismo são religiões que têm um texto. O judaísmo, você sabe, é o Antigo Testamento. O livro sagrado do judeu é a Tanar, que é o Antigo Testamento, certo? Então, e agora, o judaísmo e o islamismo, eles são muito mais de uma ortopraxia do que propriamente de uma ortodoxia. O cristianismo é a única visão de mundo essencialmente ortodoxa do ponto de vista religioso. Porque aqui, todo dia tem debate. Esse texto é assim, esse texto não é, esse texto é daquilo outro. O original diz esse sentido. Olha, César é pós-tribulacionista, teve um debate com um rapaz que era pré-tribulacionista. É um debate eterno em busca do quê? Da doxa reta, ortodoxia. No judaísmo e no Islã, o debate em busca da prática correta. Ia ser legal se o cristianismo também fosse isso, né? Os debates fossem para como aplicar o cristianismo da forma correta. Ser um só. Todos os lugares se consertarem, não estão fazendo assim, a gente toma Santa Ceia assim. Não. Tem que ser assim. Ia ser muito legal. Investigação. Não só o fato, como eu falei, que você, de maneira honesta, citou, né, que essas universidades foram originadas pelo cristianismo, mas também se formos levar para o ponto do dia a dia, as crianças aprendiam a ler, os jovens aprendiam a ler nas escolas bíblicas dominicais. E vai ter que voltar a fazer isso, viu? Porque a escola hoje, nós inventamos, professor Pedro, a impressionante instituição da escola que não ensina mais ninguém a ler. Então vai ter que voltar às escolas bíblicas dominicais. A minha filha tá aprendendo a ler comigo em casa. Eu que fico juntando ali o B com A, faz B, B com E, faz B. Eu que estou ensinando. Para alfabetizar as pessoas. Então é um sistema por si só de pensamento. E não apenas os cientistas de antigamente criam em Deus. Hoje, o mesmo fenômeno acontece, não é verdade? Há vários cientistas de envergadura, de ponta, que creem em Deus, modernos. Penzias, Wilson, ganhadores do Prêmio Nobel. Isso ele fala antigamente, né? Como Newton, tantos vários, mas hoje também, a maioria tem Deus, porque o exercício da ciência, repito, ele não anula Deus. Se a estratégia for demonstrar que a racionalidade da ciência exclui Deus, eu vou dizer o contrário. É exatamente a racionalidade da ciência que decorre da existência de Deus. Porque o cientista, ele entende, ele pressupõe que existem padrões lógicos no funcionamento do mundo. Isso, para você pressupuser isso por acaso, é um salto intelectual muito relevante. É necessário você entender que há uma organização que você descobre. Você não impõe ao mundo que se comporta da forma intelectual que você descreve, mas você descobre que o funcionamento... Para alfabetizar as pessoas. Então, é um sistema por si só de pensamento. E não apenas os cientistas de antigamente criam em Deus. Hoje, o mesmo fenômeno acontece, não é verdade? Há vários cientistas de envergadura, de ponta, que creem em Deus, modernos. Penzias, Wilson, ganhadores do prêmio Nobel. Você olhar para o universo e ter a percepção de que é possível você encontrar leis que não apenas descrevem o funcionamento do universo, mas que preveem o futuro desse funcionamento.
Então, há o pressuposto de que há um movimento inteligente do mundo. O cientista faz o quê? Buscar esta inteligência. E isso só é possível, é mais razoável, numa cosmovisão em que o mundo foi organizado inteligentemente e, portanto, é fruto de uma mente inteligente. Que é Deus. E que nós podemos chegar, se nós quisermos ir a esse detalhe neste ou no nosso bate-papo de amanhã, inclusive pelas leis da ciência, por exemplo, o Big Bang, por exemplo, é uma rendição da ciência à teologia. Então há evidências na ciência que apontam para uma visão de mundo em que Deus existe como mais plausível do que uma visão de mundo em que Deus não existe. O Varão tá ali, tete a tete com esse camarada aí, cara. Esse cara aí é fera, esse ateu aí, tá? Muito inteligente, pessoa muito inteligente, porém é ateu, né? Uma coisa que você falou é esse negócio de que... Isso tudo uma vacina? Não, também. Tá certo. Também. Tá. Mas a minha confusão foi anterior. O Varão ainda tem tempo pra fazer uma piadinha. Tomasse a vacina tá fazendo um cara esquecer aí, hein? Você falou assim que não há, né, é um pensamento limitante. Dizer que isso só há verdade na ciência, alguma coisa assim, né? Que a ciência, isso daí seria, como se fala, algo que a ciência mesmo não pode verificar. Isso. Mas aí vai do meu ponto de vista, né? Eu não digo que só há verdade na ciência, né? O problema é o que é a verdade, de fato, né? Obviamente que a verdade existe. Eu tenho que partir desse pressuposto, não você fica maluco, né? Todo mundo tem que partir de algum pressuposto. A ciência busca a verdade? Aí eu concordo. A ciência busca a verdade, ela busca a verdade, porque senão você não faz, eu não tenho o que fazer. Agora, toda a verdade está naquilo que a ciência descobriu? Não, necessariamente. Até porque novas evidências mudam as interpretações, né? A gente vai descobrindo novas evidências a partir do momento que a gente acha elas, a partir do momento que a gente tem tecnologias novas que permitem a gente de enxergar coisas que antes a gente não enxergava, a partir do momento que você descobre novos métodos, né? A gente é bastante engenhoso, né? Os cientistas conseguem achar coisas novas para poder ajudar a verificar a realidade. Então, eu não afirmo que só há verdade na ciência, mas eu digo que a ciência é o método mais confiável de ir atrás da verdade. E acredito também que você vai concordar comigo, né, de alguma forma. Tá. E aí eu volto, então, naquele ponto que eu tinha discutido na primeira fala aqui, né? Que a presença das leis pressupõe a existência de Deus como a explicação mais parcimoniosa, né? É isso que eu discordo. Eu acho que a explicação mais parcimoniosa é sempre a explicação material. Isso quer dizer que isso explica tudo? Não. Até porque se explica tudo para a ciência, vai todo mundo tomar uma cerveja e acabou, né? Não tem mais o que fazer da vida, porque já explicou tudo. Todo mundo já sabe tudo. Já sabe tudo, acabou, entendeu? Não é assim que a coisa funciona na ciência, principalmente. Então, dentro daquilo que eu prefiro e da maneira como eu entendo, né? Como eu disse, aquilo que eu não sei explicar, não sei explicar. E pronto, entendeu? Mas eu não pressuponho a existência do Deus, porque Deus é mais complexo, né? E, portanto, é menos parcimonioso do que uma explicação mais simples, que seria uma explicação calcada na realidade. E ele fazendo essa afirmação ali de que Deus é mais complexo do que Bumba, o que ele falou ali,
ele não estaria fazendo uma afirmação de que Deus existe? A gente tinha várias e várias explicações que a gente não sabia dar no passado e que hoje a gente tinha várias e várias explicações que a gente não sabia dar no passado e que hoje a gente consegue explicar de uma maneira material, que antes você atribuía a uma ação divina direta, né? Obviamente que vocês que acreditam em Deus vão dizer que ainda há uma ação divina naquilo ali, mas hoje a gente sabe explicar como aquilo funciona e não que seja necessariamente um milagre. Então, quando você vai observar isso daí, eu não tenho por que dar explicações para aquilo que a gente não explica hoje, dentro, né, do mundo material. Tá? Então, eu não acredito, por exemplo, que haja... Né, eu não acredito, olha, eu acreditando, né? Mas que a existência de leis no universo pressupõe necessariamente a existência de algo por trás que tenha criado essas leis. Entende? É uma possibilidade. Mas essa é uma possibilidade que eu coloco no fim da fila, porque ela é muito mais complexa, porque ela pressupõe a existência de um ser muito mais complexo do que a própria realidade. Mas é uma possibilidade. Pode ser que nunca consigamos responder do ponto de vista científico, pode ser. Ou pode ser que tenhamos uma engenhosidade. Nessa sua posição, você não é mais a radiação de fundo... Você não é mais agnóstico do que ateu, então? Os dois. Porque uma coisa tem a ver com saber e não saber, outra tem a ver com crer e não crer. E que você defende mais o não saber, né? Eu não sei, mas eu não creio. Então, tipo, eu sou ateu, mas eu também sou agnóstico porque eu não sei. E, na verdade, a maior parte das pessoas no mundo é agnóstica. Elas só não sabem. Elas são agnósticas... Você apresenta como ateus, mas são agnósticas. Elas são agnósticas sobre serem agnósticas. Isso você pode colocar até para as pessoas religiosas. Como eu falei, a galera que eu não sei agora, não tenho estatística do IBGE para tirar agora da cabeça sobre isso, né? Da quantidade de pessoas que creem por tradição e das pessoas que creem por revelação. As pessoas que creem por tradição, muitas vezes, elas são agnósticas, elas não sabem. Você vai perguntar para elas por que elas creem, elas não sabem dizer. E elas não são cristãs, né? Você vai perguntar por que essas pessoas... E eu poderia dizer que seria talvez a maioria da população. Se você vai perguntar para essas pessoas por que é que... assim, se ela sabe dizer se Deus existe ou não, é provável que essa pessoa chegue e comece, sabe, meme da Nazaré, tá ligado? Ela vai chegar e falar assim, olha, eu não sei se ela sabe, se acredita... Ele tá falando uma verdade aqui, cara. Você é cristão, mas às vezes você não sabe nem falar porque... Deus que Deus ele move na igreja, ele faz calabachúbia, né? Muitas das vezes é assim, cara. Então não, mas a pessoa acredita, logo ela tá no ponto da barrinha que acredita, mas ela também não sabe. Você vai perguntar, ela também não sabe, entendeu? Então a maior parte das pessoas está na metade agnóstica da tabela. Só que a maioria crê. A maioria crê. Eu não creio. Beleza. Entendeu? Então é nesse ponto que eu coloco, entendeu? Agora, aí o Tassi falou mais uma série de outras coisas aqui. Posso só fazer uma observação quanto a isso? Tassi, assim, eu comecei esse bloco com ele e aí eu vou terminar com você e aí eu vou pro intervalo, no próximo bloco ele volta. Mas me dê 10 segundos só para dizer uma coisa. Eu não estou em nenhum momento dizendo que a existência de Deus é baseada naquilo que não sabemos. A minha proposta aqui é que a hipótese de Deus é plausível com base no que sabemos. Então a gente pode debater também com base nisso, talvez seja mais construtivo até. Não, plausível, assim, possível é. Eu só não concordo que ela seja a mais plausível. Eu coloco ela no fim da fila, isso, entendeu? Isso. Essa aqui é a questão. Ótimo, só para fazer sua observação. Quer fechar o bloco? Não, só para dizer... Eu comecei com ele, eu fecho com você. Posso. Quer que eu faça? O que eu quero dizer é o seguinte, deixar bastante claro que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, tem um texto que o revela, que são as Escrituras. E neste texto está claro que a fé em Deus é uma fé com base na razão. Então, experiências pessoais diversas de alguém que por exemplo, se diz cristão com base unicamente na tradição e não na verdade, não é uma experiência cristã de acordo com as Escrituras. O próprio termo aletheia, que sua formação filosófica lhe diz que é um termo central para a civilização grega, Jesus de Nazaré, no capítulo 14, no verso 6, que a Bíblia tem 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na biografia escrita por João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus, na tradição grega, diz, eu sou a verdade. João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E verdade aí é aletheia. O termo logos, que
que é o fundamento, a essência de ser, a razão de ser de todas as coisas, que é discutida pela civilização grega, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e lá em João 1,14 diz que esse Logos toma carne e habita entre nós, tabernacula entre nós, é Jesus. Então veja que a tradição... A gente conhece como o verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E bumba! Do ponto de vista escritural, é totalmente com base na razão. O Logos, a Aletheia, são Cristo para o cristianismo. Então, alguém que é cristão por uma tradição, nós não vamos falar da experiência pessoal dessa pessoa, que eu não sei nem quem é. A gente tem que falar que a base de fé do cristianismo é a base das escrituras, a base bíblica. E ela claramente busca as evidências. Inclusive, professor Pirula, olha só que interessante. Isso aí é interessantíssimo, me permite o superlativo. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que Deus se revela não apenas pelas escrituras, diz assim: pelas coisas criadas nós temos acesso a vários elementos de Deus. Então Deus se revela para nós cristãos também pela natureza. Fazer ciência para nós é investigar Deus. Do ponto de vista das escrituras, o fazer ciência é investigar a revelação geral de Deus. É por isso que tem teologia natural, a revelação especial que é a Bíblia, a revelação geral que é a natureza. Não por acaso os maiores e melhores cientistas de todos os tempos eram teístas e em sua maioria cristãos. Isso é um fato. Isso é um fato. As universidades nasceram como escolas cristãs. Isso é um fato. A ciência moderna só apareceu onde? Em país de matriz cristã. É um fato. Não há incompatibilidade. O fato da ciência explicar o mundo é um pressuposto das próprias escrituras. Então, só para deixar claro que nós não estamos aqui fazendo menção ao que nós não explicamos, mas é com base no que sabemos, com base no que explicamos, com base no que descobrimos, que nós podemos construir um raciocínio muito relevante para dizer que a hipótese mais plausível é a da existência de Deus. Vamos lá. Pô, eu vou seguir esse varão aí, cara. Vou dar um jeito aqui, eu vou prestar atenção de novo aqui no nome, porque eu não sei o nome de nenhum dos dois. Não sei se um é Pírula, é Peruca, sei lá, alguma coisa assim. Mas esse varão lá, eu vou seguir ele, pô. Cristão aí, eu vou seguir ele. Bom, vamos retomar o assunto então aqui. Na verdade, o que eu tinha sublinhado aqui versa sobre a mesma coisa, né? Que é o fato da maior parte dos cientistas que a gente estuda hoje, né? Pelo menos no mundo ocidental, ter sido cristão, né? Entra naquela discussão sobre o que é ciência e o que não é, quando começou, etc, etc. E eu costumo dizer que a ciência moderna, como a gente entende ciência, com método científico e tal, não sei o que, surge com o iluminismo. Então a gente tem aí realmente uma base europeia ali para o surgimento da ciência. Mas há uma discussão sobre o que os árabes faziam, que de fato chegava bem perto, o que os chineses faziam, que chegava bem perto, né? E obviamente, né, os gregos antigos, né, estão aí também nesse balaio aí de fazer uma ciência, ou pelo menos chegar num nível experimental que a gente consegue dizer que está ali numa... Né, tá quase lá. Mas de fato a ciência como a gente entende hoje, eu coloco ela ali, vai, desde vamos colocar do Renascimento, vai alguma coisa assim, né? Com relação ao fato de boa parte desses cientistas do passado remoto serem cristãos, isso de fato é uma coisa inquestionável. Apesar de que, para mim, isso não é necessariamente uma evidência da existência de Deus. Isso daí não estamos colocando isso daí. Isso é um fator histórico ali, né? Da fundação das universidades. Então, tem aquela discussão também de qual foi a primeira universidade, né? Então, tem aquela lá no Marrocos, tem a outra na Tunísia, aí tem a de Bolonha, tem não sei o que o pessoal discute, mas do que nós entendemos como uma universidade hoje, a gente pode colocar a Universidade de Bolonha, se não me engano, depois Oxford, depois não sei o que, de Coimbra e tal. Não me lembro a sequência agora das mais antigas, mas de fato há aí as mais próximas do que nós entendemos hoje como universidade, realmente estão as que foram de fundo cristão. Agora, né, o fato de Newton acreditar em Deus, essas coisas todas também tem a ver com a questão histórica. Naquele passado, você nem tinha questionamentos sobre a existência de Deus ou não. Então, de fato, a motivação desses cientistas era tentar entender... E a Grécia, né? Você citou a Grécia? Sim, eu comentei da Grécia. A Grécia é muito antes que isso. Não tinha questionamento? Sim. Lógico que tinha, por isso que eu falei. Havia muito questionamento. É que a forma de investigação que os gregos tinham desenvolvido, né, ela teve ali, né, digamos assim, modificações durante o tempo da história europeia, né, e houve uma retomada ali com o Renascimento e todas essas coisas, né. Agora, com relação
a cientistas investigarem Deus e tal, não sei o quê, foi exatamente esse tipo de investigação que começou a fazer com que várias correntes científicas começassem a tentar interpretar de uma maneira laica, né? Porque chegou e falou assim, olha, a gente tem aqui a realidade da maneira como ela se observa e a gente pode estar fazendo, né? Para você conseguir entender a obra de Deus, você precisa primeiro entender o mundo material. E para isso você precisa, né, separar as coisas em compartimentos. Então, de fato, né? Então, ainda que no passado remoto, você não tivesse aí um grande, digamos assim, um grande aspecto de questionamento de Deus por parte dos cientistas, e a Inglaterra ainda é uma coisa um pouco particular, porque depois da reforma anglicana do Henrique VIII, questionar Deus é questionar a própria, digamos assim, o rei como sumo pontífice. Então isso daí até durante um tempo deu cadeia, tal, não sei o quê. Então você também não podia... a Inglaterra é muito particular nesse tipo de coisa, né? Porque a gente poderia dizer em alguma maneira que ela é quase uma teocracia, né? Digamos assim, porque o rei, ele é a representação do sumo pontífice da igreja anglicana, tal, não sei o quê, né? Então... E isso daí é uma coisa ruim, né? Ele falou sobre o país laico ali, que graças a Deus o Brasil é. Imagine se não fosse, os cristãos com certeza dominariam e não teria espaço para nenhum aí, para os espíritas, para esse cara que é ateu, para os agnósticos e tudo mais. E não seria uma coisa legal, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, né, eu concordo que a maior parte dos cientistas acredita em Deus. Mas, e assim... apesar da porcentagem de ateus ser maior na ciência do que na população em geral, então na população em geral, vou colocar por Brasil, né, você vai em torno de 4% da população é ateia, ou sem religião. Na verdade, se for colocar sem religião, você põe uns 6% aí, 7%, porque aí a pessoa pode não ter religião, mas ainda assim... não necessariamente ser ateia. Não necessariamente ser ateia, né? Então, ateus coloca entre 3% e 4%. E no mundo científico, eu não tenho uma estatística aqui, mas eu poderia colocar aí, pelo menos uns 30%. Ainda é uma minoria. É muito mais que na população em geral, mas ainda é uma minoria. Então, de fato, o Stephen Jay Gould comentava sobre ministérios não interferentes, né? Então... Eu acho que talvez seja porque o ateu, ele precisa de comprovar para poder acreditar. Eu acredito que é por isso que o cientista, no mundo, o cientista tem essa porcentagem aí de mais ou menos, ele não falou certo, mas 30% aí mais ou menos dos ateus são cientistas. Ou no meio dos cientistas tem 30% de ateu. Eu acredito que seja por isso, porque eles precisam comprovar as coisas para acreditarem. Quer dizer, que a pessoa não vê nenhum tipo de conflito entre religião e ciência, mas quando ela entra no laboratório, ela coloca a fé dela no armário, junto com a mochila e tal, não sei o quê. Por que coloca a fé no armário? Para que ela não interfira nos resultados quando você está olhando. Porque a tendência de você ver... É a mesma coisa por que a gente desenvolveu o teste duplo cego. O teste duplo cego... Estou falando só de ciências experimentais. Ciências históricas funcionam de outro jeito. Sim. Quer dizer, não de outro jeito, mas elas têm as suas peculiaridades. Tal, não sei o que. As ciências humanas também têm as suas peculiaridades. Mas quando você vai fazer uma questão experimental, por que a gente desenvolveu o teste duplo cego? Porque o teste cego, meramente... o que era o teste cego? Era quando quem estava experimentando o remédio, por exemplo, para saber se um remédio funcionava ou não. Então você fazia metade tomava o remédio, outra metade não tomava o remédio. Você separava mas ninguém sabia quem era pessoas. Qual. Ninguém sabia que era qual, mas quem estava aplicando o remédio sabia. Eu vou aplicar para esse fulano aqui, para dona Mariazinha eu não vou dar, para esse aqui eu vou dar... Senão não tem como ele medir o resultado, né? Então, agora aí o pessoal descobriu que o fato do examinador saber estava interferindo nos resultados, porque ele acompanhava os resultados de maneira diferente entre o que tomava o placebo e o que tomava o remédio. Aí o pessoal desenvolveu o teste duplo cego. Nem o examinador sabe quem é. Isso daí é colocado em sigilo, né? Distribuído aleatoriamente. Você tem... E só depois é aberto lá o lugar... saber quem é que tomou o remédio e quem não tomou. Porque aí o cara que está aplicando, ele também vai tratar todo mundo de maneira igual e isso não vai interferir no tratamento de alguma forma, entendeu? Então a gente desenvolveu o teste duplo cego por causa disso, porque a gente interfere. Porque aquilo que a gente tem como prévio interfere nos resultados daquilo que você está buscando. Então foi assim que no começo, né, mesmo o mais cristão dos cientistas chegou e falou assim, eu vou tentar explicar isso daqui da maneira mais material possível, ainda que esse cientista tenha certeza de que, em última resposta, foi Deus que fez. Eu acho que é daí que surge a heresia. Não sei se você está entendendo o que ele falou, mas é daí que surge a heresia.
o cara vai lá, lê a Bíblia, aprende alguma coisa e vai passar aquilo para as pessoas. Chega na hora, ele explica e as pessoas não entendem, não conseguem entender. Aí ele vai cada vez mais humanizando a coisa e ele traz um resultado diferente, porque ele já começa... como é que eu vou explicar isso aqui legal? Começa a trazer o resultado diferente do que o da Bíblia. Porque é mais satisfatório a pessoa tá recebendo ali aquelas palavras que o varão tá falando do que realmente o da Bíblia. É só que Deus que fez no mundo, né, do milagre, no mundo do transcendente, tal, não sei o quê. A partir do momento que ele colocou a criação, a explicação tem que estar no mundo material. Então é por isso que boa parte dos cientistas, né, inclusive os cientistas com mais fé religiosa, né, seja no cristianismo ou não, acabam colocando ali nas suas explicações apenas o que é de material, o que é de real, o que é laico, digamos assim, inclusive para que isso possa ser testado e verificado por pessoas que não são cristãs, né? Então, se um chinês que não é cristão, porque tem chineses cristãos, mas é uma minoria, os chineses vai avaliar aquilo ali, ele tem que avaliar aquilo independente da fé que ele tenha. Um shintoísta também, um budista, um islamita, um judeu, né? Ou mesmo uma pessoa que tenha uma fé em Deus, mas não tenha uma linha religiosa, ele tem que saber avaliar aquilo ali, né, de uma maneira que seja laica, que seja interpretável por todo mundo, né? Ok. Tá. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, mais uma vez, o fato de nós explicarmos racionalmente é uma decorrência da visão de mundo cristã, não é contrária a ela. Até mesmo o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre se deveria pagar imposto, ele diz: qual é a esfinge que tem nessa moeda? É César, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à rainha da Saxônia dizendo que deveria descrever, ensinar com base em qualquer livro, incluindo a Bíblia. Então, essas suas colocações, elas não são contrárias à existência de Deus. Sim, eu nem tava pensando nesse ponto, assim, tava só dando uma explicação ótimo. Histórica aqui, alguma coisa assim. Então, maravilha. Então, são explicações que, de fato, né, a gente não pode, se quiser debruçar sobre essas explicações, são muito interessantíssimas. Tem a Inglaterra, por exemplo, a Revolução Gloriosa, né, que separou, mas aí são outras questões. A questão é, por mais racional que o mundo seja... eu pensei que o pastor ia fazer um xixi, levantou ali, pastor César Cavalcante, que tá com o rostinho lisinho. Olha pra aqui, calma, vou dar um zoom. Olha pra aqui, velho. Olha aqui o rostinho de neném. Mas é de nenenzinho mesmo, né? Pra frente. Ó, deu uma moral na barbicha, no bigode. Tá sem boné, pra frente. Bora. Isso é a previsão do cristianismo. O cristianismo não foge da ciência. O cristianismo não foge da investigação. O cristianismo não foge da filosofia. O cristianismo, ele não dá uma explicação para o que é inexplicável. É pelo fato de algo ser explicável que se diz que a pressuposição da existência de Deus é a mais plausível. A própria ciência ateísta tem assunções que não são materiais. Não é verdade? O próprio método científico, que é... Estou só escrevendo aqui. Não, fique bem à vontade. O próprio método científico, que é importantíssimo, é algo que você não prova pela ciência. Filosofia. É filosofia, que o método científico, que é a base da ciência, não é uma descoberta científica. A pressuposição de que há um mundo externo não é provado pela ciência. É uma pressuposição sem a qual não há ciência. A ideia da indução, que eu falei, que é a pressuposição de que o mundo se comportará amanhã como se comporta hoje, é essencial para a ciência, para a previsibilidade científica, não é algo provado pela ciência. A existência não é provada pela ciência. Você pode quebrar ao máximo a matéria, chegar às menores partículas, leptons, bósons, neutrinos, quarks, seja lá o que for, não há em nenhuma delas uma explicação do porquê ela existe. Então, mesmo a visão de mundo científica tem várias assunções que não são materiais. E por que escolher? E mesmo que não fosse assim, por que escolher uma visão de mundo como se essa fosse a base e todas as outras fossem escolhas a partir dela? Não. Se uma visão de mundo cristã influencia o experimento, a ateísta influencia o experimento. A islâmica influencia o experimento. Não é a questão de se temos ou não uma cosmovisão, é a questão de qual cosmovisão nós temos. Porque todas elas trazem elementos que influenciam
a experiência, não é verdade? Sim. São óculos por meio dos quais nós vemos o mundo. E todos são livres para ver o mundo da forma que quiser. Agora, o que eu proponho aqui é o seguinte: vamos em busca das evidências. Eu estou tranquilo em investigar as evidências para a visão do mundo cristã. O cristianismo, ele não se furta ao escrutínio, à investigação. A Bíblia é investigada e questionada a todo momento. Você diz que com isso que quando você vai para a investigação mesmo, do que dá para ser empírico, e tem coisa que não dá. É mais fácil você desembarcar do cristianismo ou ele embarcar no cristianismo? Eu digo que qualquer investigação empírica ou não tem pressuposições, independentemente da cosmovisão que se tenha, como o professor Pirula é um cientista, ele, quando faz a investigação empírica dele, ele pressupõe algo que não é provado pela ciência, a começar pela existência do mundo externo. Assim como ele falou que acontece com o cristianismo, com o cientista cristão. O cristianismo tem várias pressuposições que não são materiais, mas o fato de não ter pressuposições que não são materiais não invalida a cosmovisão. E a prova para isso que eu estou dando é que a própria ciência feita pelo ateu tem pressuposições que não são materiais. É isso que eu estou dizendo. Esse critério de você se manter unicamente no que é material não é algo que está satisfeito no ateísmo, não. O ateísmo propõe-se a ser materialista, mas no seu fazer científico, ele traz para dentro de si pressuposições imateriais. E eu citei algumas. O método científico não é provado pela ciência, a existência de mundo externo não é provada pela ciência, a indução não é provada pela ciência, a lógica como um método eficaz para descrever o comportamento do universo não é provado pela ciência, e tantos outros. Pirula. Não, pra mim, assim, tudo bem, a questão da filosofia é fato, né? Obviamente a filosofia, ela precede, né, todos os outros conhecimentos que a gente tem no mundo, tal, não sei o quê, a arte. Ó, no meu entendimento aqui, o ateu tem concordado mais com o que o cristão tem falado do que o cristão tem concordado com o ateu. Entendeu? Enfim, a religião, ciência, tudo mais, política, etc. Agora, eu discordo, assim, no sentido assim, de que, beleza, os pressupostos científicos, os pressupostos filosóficos não são materiais. Eu diria assim, eles não são científicos, os propostos filosóficos, né? Mas o proposto filosófico, uma proposta filosófica como o método científico, por exemplo, apesar dela não ser material, ela tampouco é religiosa. Ela não pressupõe a existência do transcendente. É apenas uma construção de ideias que a gente tem para conseguir trabalhar. Então, eu não acho que isso daí seja um conflito com a cosmovisão ateísta, que concordo contigo, é uma cosmovisão de alguma forma, tá? Com relação à neutralidade científica, né, sobre a questão de que tudo influencia, obviamente, você vai fazer um experimento, se você é ateu vai ter uma influência, se você é cristão vai ter uma, se você é muçulmano vai ter outra, etc, etc. O que eu estava comentando sobre o teste duplo cego é porque, sabendo da não neutralidade das pessoas, porque elas trazem suas bagagens, e isso daí vai influenciar até no tipo de pergunta que você vai fazer para tentar responder, a gente desenvolveu no método científico maneiras de minimizar essa influência. Então é por isso que o método científico, né, há essa tentativa de fazer, né, digamos assim, uma investigação do mundo da forma mais laica possível, não só para que ela seja compreensível por pessoas de fés diferentes, né, ou ausência delas, mas também porque é uma maneira que você tem de tentar minimizar essa não neutralidade que a gente vai ter de qualquer maneira. Então, de fato, vai ter sempre uma influência ali. E é por isso que é importante, muitas vezes, você ter uma pluralidade dentro dos próprios cientistas, né? Então, tipo, você fala assim, o cientista cristão faz uma avaliação, dependendo do que está sendo avaliado, não tem nem o que questionar, né? Quem é cristão, quem é muçulmano, quem é ateu, não sei o que, isso que lá vai dar no mesmo, né? Agora, dependendo do que for... Aí já vem a parcialidade. Se você for um cristão ou um ateu parcial a determinado assunto, cada um vai ali, vai dar o seu laudo e os laudos vai sair a mesma coisa, entendeu? Mas aí eu acredito que quando se trata de Deus, o Espírito Santo, não tem como o cristão dar o mesmo laudo, ter a mesma parcialidade do que o ateu, cara. O avaliado, né? E aí vai ser importante você ter visões diferentes. Eu não sou... Ou seja, eu falei e não falei nada. Especialista nisso, obviamente, né? Nem vou me aventurar por essa seara, né? Mas eu sei que dentro da arqueologia bíblica existe
né, uma série de vertentes justamente por causa disso. E aquilo que tem que ser proposto dentro da arqueologia bíblica precisa ser avaliado. Arqueologia ou mesmo literatura, etc, precisa ser avaliado de uma maneira que seja compreensível, cognoscível e pelo menos avaliável por qualquer pessoa de qualquer tipo de cosmovisão. Né? Então, você tem essa questão mesmo. Eu achei interessante você ter falado a questão dos vários tipos de cristianismo que existem, porque isso tem a ver com os debates da Bíblia, da forma como se vê a Bíblia, tal, não sei o quê, se o texto é assim, se o texto é assado, etc, né? Porque... Para mim, eu sempre acabei interpretando a pluralidade de cristianismos. Eu acho que tem mais de 200 tipos de cristianismo, se você for considerar só oficialmente colocados, né? Depois você tem as microdivisões ali dentro de cada um. Eu sempre coloquei isso como uma falta de... essa falta de concordância em relação ao texto, para mim, sempre foi uma maneira de dizer que, assim, pô, então esse texto não é claro o suficiente. Isso não ocorre na ciência também? Não, ocorre, mas aí é aquela coisa. A ciência, você não pressupõe digamos assim, você não pressupõe não é uma iluminação. Você pressupõe a verdade. Um texto ser revelado. Legal. Família, esse daí é o canal Music FM, tá? Lá onde sempre está o pastor César Cavalcante, que é o mediador de alguns debates, e alguns debates ele está lá firme, debatendo, sempre em prol do evangelho, sempre defendendo um evangelho, tá bom? Família, você chegou aqui até o finalzinho do vídeo, você vai deixar o comentário assim: Deus existe. E só isso. Deus existe, tá? Eu creio que Deus existe. Eu acredito que o que trouxe você também aqui até o finalzinho desse vídeo é a sua crença também que Deus existe, tá? Até hoje, os cientistas, os cambal aí têm tentado fazer um estudo aí para fazer uma soma e entender e saber se realmente Deus existe ou não. E não conseguem fazer isso, tá? Porque eu acredito que ninguém vai conseguir provar Deus, tá? Eu não lembro o versículo, mas eu me emociono quando eu leio aquilo e percebo que é Deus falando ali, quando Deus fala: eu sou o grande eu sou. Não existe outro antes de mim. Antes que houvesse dia, antes que isso, antes que aquilo, eu já existia. Quando eu leio isso, querido, meu coração chega a palpitar assim: meu Deus, é Deus falando aqui no negócio, entendeu? Não tem nem explicação. Família, muito obrigado por você chegar até aqui. Verifique se realmente você está inscrito no canal Papo com Oliver. Muitas pessoas foram retiradas aí ao longo do tempo. Opa, aqui, velho. Que câmera do meu abuso. Bem na hora que eu tava finalizando aqui. Não saia não. Não saia não, que essa câmera aqui ela desliga em 30 minutos. Tá? O que eu tava falando? Muitas pessoas foram retiradas aqui do canal justamente por causa do tempo. Tá muito tempo aqui, não interage há muito tempo. Parece que a plataforma, né, ou algum espírito que paira pela internet termina retirando algumas pessoas daqui. Muito obrigado por você chegar até o vídeo. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Fala, gente.